O Rei Demônio é um curador? Minhas memórias começam no dia que meu pai voltou da guerra, sendo elogiado por todo o povo. Ele e a sua equipe acabou retornando da masmorra. Só que havia algo bastante diferente. Todos estavam limpos, sem nenhum ferimento em seus corpos, exceto meu pai que estava lá atrás. Além de mim, não havia mais ninguém naquele dia triste. Ninguém mesmo. Desde quando eu tinha 12 anos, acabei me tornando um curandeiro, junto com a minha amiga Maid. Eu recebia mais ferimento dos meus companheiros do que de monstros, mas pelo dinheiro precisava aguentar, porque eu era o único que trabalhava e precisava levar alimento para minha família. Porque depois que meu pai faleceu, eu me tornei o homem da casa, então eu teria que levar comida para minha família. Com o tempo, eu acabei notando que Maid também fazia isso para alimentar a sua família. No fundo, bem no fundo mesmo, nós entendíamos que era só nós contra todo mundo. Até que aquele dia mudou tudo. Basker acabou ficando bastante puto por ele ter se ferido e começou a me culpar, por eu não ter usado a magia de buff nele. Mas como eu poderia saber? E quando eu soube, já era tarde demais. Aquele safado só queria alguém para poder descontar as suas frustrações. Como os curandeiros era proibido por lei de se curar ou utilizar buff neles mesmos, eu precisava aguentar aquilo sozinho. Mas ela era boa demais para aquele mundo. Maid temendo o pior, ela resolveu interferir. Basker acabou parando de me punir, só que resolveu forçá-la a fazer alguma coisa com ele. Quando ele resolveu parar de me punir, ele resolveu puni-la, forçando ela a dormir com ele. Realmente eu tentei salvar ela. Mas aquele olhar, o olhar de alguém que já realmente aceitou o seu destino, doeu mais do que qualquer soco que eu havia levado naquele dia. Depois de acordar daquela concussão, perguntei para aqueles canalhas aonde estaria Maid. Basker avisou para mim que ela resistiu, então ele teve que matá-la. Depois desse dia, dormir para mim era luxo demais, que eu não tinha. Toda vez que meus olhos fechavam por cansaço, sua imagem assombrava minha mente. Nos meus dias mais senis, eu pesquisava, até que meu cérebro desligasse perante o cansaço. Demorou 5 anos, mas finalmente eu consegui. Mas antes eu precisava de reforço. Foi então que eu resolvi ir até o castelo do Rei Demônio. Ele até que era bem forte, só que igual a mim ele não tinha um propósito. Eu estava ali carregando um peso muito triste para lutar. Com o tempo eu descobri que os buffs e a cura para os curandeiros são extremamente roubados. Por isso que o Império não queria dar livre-arbítrio para os curandeiros. Infelizmente para o Rei Demônio, ele foi a sua primeira vítima. A primeira de várias. Depois de matá-lo, tudo começou a virar ao seu favor. Agora, possuindo o lugar do Rei Demônio, ele usou seus demônios para caçar aquelas pessoas. Felizmente para os seus inimigos, ele o achou. Jude havia se juntado a um outro grupo de heróis. Bibi havia construído uma torre para ela. E Basker havia criado uma guilda, mas para eles o novo Rei Demônio teve uma grande surpresa. Ele acabou mandando seus guerreiros mais fortes atrás deles. Bert foi atrás de Jude, Killis iria atrás especificamente de Bibi, e Loki ele iria atrás de Basker. A missão era simples, trazê-los vivos, não importa o dano que eles vão sofrer. Infelizmente, para o nosso protagonista, ele vai descobrir uma coisa depois de muito tempo. O Deus Demônio Supremo do Veneno. 30 anos atrás, exatamente em 2026, o Sol acabou sofrendo um eclipse naquele dia. E foi nesse momento que a mana caiu sobre a Terra. Com o resultado dessa sobrecarga, 90% da humanidade acabou sendo aniquilada. Os climas tropicais ficaram uma loucura, levando a cidade a desmoronar. E depois disso, a civilização acabou entrando em colapso. 300 anos depois, no ano de 2326, os sobreviventes que se adaptaram à mana começaram a reconstruir a civilização. No entanto, com base no surgimento de bestas mágicas e plantas venenosas que foram alteradas pela mana, uma nova guerra pela sobrevivência surgiu. Conforme essa guerra se prolongava, surgiu um sistema de cartas baseado na aptidão da pessoa. O meu pai ele era um despertado de classe alta, conhecido para as pessoas como mestre. Ele havia sido nomeado como brigadeiro general. O seu nome era Kim Wangbang. Kim Taeju, mesmo sendo seu filho mais velho, ele acabou sendo rejeitado pela mana. As pessoas que são rejeitadas pela mana sentem como se o corpo tivesse um câncer, então eles vão morrendo aos poucos. Para ele, tudo começou naquele dia. Taeju não sabia o motivo porque eles estavam atrás dele perseguindo. Depois dele tentar correr, o seu corpo frágil começou a falhar. Foi então que ele soube. A sua madrasta, sabendo que ele seria o herdeiro direto do seu pai, ele levaria tudo, mesmo sendo fraco. E ela queria fazer alguma queima de arquivo. Geralmente as pessoas que são rejeitadas pela mana morrem muito cedo, devido à alta dor excruciante que a pessoa tem. Mas o nosso protagonista já estava com 29 anos. Ele se recusava a morrer, mandando a sua madrasta matá-lo logo. Como seu corpo já estava no seu limite, a rendição para ele era a única opção. Em toda a sua vida, Taeju pensou que o sofrimento que ele carregava seria recompensado no final. Só que depois de tudo, depois de tanta dor, infelizmente, tudo que resta para ele é ter essa morte triste e sozinho. No meio daquela solidão, alguém acabou ouvindo a sua voz. Taeju foi interligado com o supremo demônio do veneno, Tang Gunyak. Ele começou a ver as memórias dessa pessoa. Quando o Rei Demônio se acendeu ao caos, Tang Gunyak desmantelou as suas forças sozinho, se tornando perante todos um ser supremo. No meio da sua cultivação para o próximo passo, a sua alma foi interligada com a versão dele de outro mundo, que seria o nosso protagonista. Tang avisou para Taeju que o veneno que
que o matava ele nesse mundo vai ajudá-lo a ter uma forma melhor de vida. Tudo que ele aprendeu sobre esse mundo estava errado, e agora ele vai passar os seus conhecimentos para que ele possa dominar esse mundo também como ser supremo. Ele vai ajudar o nosso protagonista com uma condição, que todo mundo que fez mal a ele ou vai fazer mal a ele é para ele matar e esmagar com seus pés. Mas primeiro ele precisa adquirir os seus conhecimentos e ir crescendo aos poucos, para quando as pessoas realmente testar ele ter uma forma muito forte de se defender. O Rei Demônio de 18 anos. Isso me fez lembrar aquele velho ditado: quando você dá a mão para eles sempre buscam querer o seu braço inteiro. Lavis Vindica foi pessoalmente cortar o mal pela raiz, dizimando completamente do reino demoníaco a casa corrompida de Witch. Para alguém mau, as suas ações foram extremamente severas até demais, ao ponto do próprio Galmondin Vindicar, o seu pai que seria o Rei Demônio, precisar puni-lo severamente. Lavis havia questionado seu pai. Ele falou que ele apenas estava seguindo ordens. Se seu pai realmente quisesse poupá-los, teria mandado alguém mais fraco para poder ver ele e fazer uma investigação. Ele não teria mandado alguém simplesmente logo para punir. O seu pai sabia que era verdade, mas ele resolveu seguir a pressão do conselho, condenou Lavis a viver no mundo humano. Se ele cumprisse as 3 condições, ele receberia o direito de retornar. Para um demônio, ser rebaixado para o mundo humano era pior do que a morte. Lavis ele implorou para seu pai virar homem e matá-lo. Infelizmente, seu pai já tinha saído já, e a condição da prisão dele era bem simples: viver no seu corpo hospedeiro até que a vida natural daquela pessoa acabe, e ele não poderia matar nenhum humano enquanto ele estivesse nesse corpo. E tinha uma observação muito clara: a sua prisão era até a sua morte, por causas naturais. Ele não poderia tirar sua própria vida. Depois de abrir seus olhos, Lavis realmente percebeu que seu pai teve culhões para mandá-lo para esse mundo. Como não há mais nada o que fazer, ele pretende seguir os seus próximos passos, viver nesse mundo até arrumar um jeito de retornar para o inferno e destronar o seu pai de lá, já que seu pai está muito fraco. Mas tinha uma dúvida que estava corroendo ele: por que seu corpo doía tanto? Antes mesmo dele se aprofundar nisso, uma humana que dizia ser irmã desse cara veio para o seu quarto. Segundo essa menina, o nome desse cara é Mion. E ele ficou mais ou menos 2 semanas em coma. Tirando o pai dessa criança, a família dele era extremamente afetiva. Como Lavis queria viver uma vida normal e entender um pouco mais sobre essa pessoa até que as memórias gradualmente fossem retornando, ele resolveu seguir o passo a passo da vida normal desse cara. Indo para a escola e sentando na sua carteira de aula, felizmente as respostas que ele tanto procura iriam aparecer muito mais rápido. Um grupo de pessoas começaram a vir na sua direção e começaram a insultá-lo. Lavis percebeu que aquele corpo, por reflexo, se recolheu. Foi quando as memórias finalmente dele começou a aparecer. Nesse momento ele soube que essa criança sofria bullying. Como alguém que odeia muito ser tocado, e ele estava sendo tocado muito mesmo, ele precisou botar um pouquinho de força para poder lidar com aquelas pessoas. Assim que ele só fez esse pequeno gesto, ele percebeu que nesse mundo ele tem as vontades da sua mãe. A sua mãe é rainha dos insultos. Por essas pessoas insultá-lo, um pouquinho da sua força demoníaca acabou atingindo o seu corpo. Então ele poderia lidar muito mais fácil com essas pessoas. Ele só não pode matar, mas ele pode quebrar. O Rei Demônio devastado pelos heróis. Quando a realidade realmente bate, você não consegue a entender por completo, levando a você a entender a pura negação. Nosso protagonista ele se questionava se ele realmente foi pego desprevenido, ou se aquilo ali realmente era pura realidade. As chamas negras que Bejer Dias se orgulhava não foram capazes de eliminar os heróis. Por isso o deus da espada dos heróis penetrou seu coração. Bejer ele realmente não entendia como isso aconteceu. Ele havia seguido com todo o seu coração o guia Risca. Desde o momento que ele pisou na academia militar do Rei Demônio, após a sua graduação com honras totais, ele se aprofundou no guia do Rei Demônio. A primeira etapa era construir uma torre muito forte. A segunda etapa era sequestrar uma princesa. A terceira etapa era chamar os heróis, deixando o local totalmente invisível para que eles tentassem salvá-la. O guia ele era extremamente específico. Você não deve enfrentar os heróis de frente. Você precisa primeiro deixar com que eles se nutrem de tristeza, medo, desespero e rancor, para depois, quando chegar a hora exata, você conseguir se alimentar deles, já que a refeição vai ser muito saborosa. Ele seguiu exatamente a risca o guia, melhor do que qualquer outro Rei Demônio. Mas ele se perguntava por quê? Mesmo depois de se tornar o Rei Demônio mais forte e vivo, por que os heróis são tão fortes? O herói da espada acabou agradecendo ele por deixar essa torre tão divertida para eles, avisando para Bejer que a sua religião para eles seria apenas um entretenimento divertido. O guia do herói foi feito para literalmente desmantelar o guia do Rei Demônio, já que o guia do Rei Demônio ele tem muitas brechas, porque se ele sequestrasse o rei em vez da princesa, o povo sofreria muito mais. Se ele construísse a torre no lugar de difícil acesso, muito mais difícil seria para os heróis. E se ele mandasse os monstros da torre atacar o mundo ali dos humanos, seria também muito mais difícil para eles conseguirem ter tempo para ir para a torre. Tudo no guia do herói foi feito para deixar os heróis mais fortes, e não o Rei Demônio. Por essa razão, eles sempre vão vencer. Bejer havia percebido o quão tolo ele foi. Ele nunca
nunca foi o predador e sim a presa. Observando agora os heróis rindo da sua devoção, em um estado totalmente de fúria, ele resolveu deixar com que ninguém sobrevivesse àquele encontro. Depois de usar tudo que ele tinha, ele explodiu seu corpo. Achando que aquele ali poderia ser o seu fim, nosso protagonista foi acordado com alguém chamando seu nome. Observando aquele cenário, ele soube, sim, ele soube. Ele havia retornado 15 anos no passado, no dia da sua inauguração da Academia Militar do Rei Demônio. Depois que eles recebem a medalha do Rei Demônio, todos ali fazem uma leitura do guia para dar entrada na sua jornada. Agora, sabendo da verdade, BGL acabou ficando tiltado. Ele xingou o guia do Rei Demônio na frente de todos, dizendo que aquilo ali era mentira, era um lixo. O Rei Demônio que havia criado o guia, ele era um lixo de pessoa. E depois de se expressar completamente, ele foi condenado por traição e foi mandado para Airen, que seria basicamente uma dimensão onde os reis demônios são mandados para morrer. Em sua vida anterior, por se achar alguém muito poderoso, ele escolheu ficar exatamente nesse lugar. Por isso que ele já conhecia o ambiente muito bem. Mas infelizmente ele descobriu depois de muito tempo que aquele lugar é o berço dos heróis. Mas dessa vez ele estaria preparado. Como os heróis eles conhecem perfeitamente o guia do Rei Demônio, ele pretende fazer tudo ali ao contrário. E já que os heróis deram uma dica para ele do como seguir, ele vai seguir aquela dica deles. A reencarnação do Deus Demônio. As pessoas elas costumam temer aquilo que elas não conseguem explicar. Essas pessoas geralmente elas não buscam a compreensão do desconhecido. Por não conhecer aquilo, elas simplesmente preferem a extinção do que deixar com que aquilo ali acabe se espalhando. Esse foi o dia que acabou mudando o nível de poder no mundo Murim, aonde um só homem desafiou 9 seitas de elite que governavam o mundo Murim com mão de ferro. Por ele, Jeong Xion foi chamado de Deus Demônio Celestial, que estaria agora encurralado contra os 3 chefes de elite das seitas mais fortes. O primeiro dele era da seita Shaolin, o segundo era o líder do Monte Hua, e por fim, não menos importante, o líder do grupo Nangun Yuan. Visando enfraquecê-lo, o líder do clã Shaolin foi o primeiro a partir para cima dele, buscando uma brecha entre as espadas para um dos seus companheiros o atacar pelas costas. Xion sabia que mesmo aquela pessoa que se dizia ser seguidor de algum deus, essa pessoa possivelmente utilizaria de truques sujos para tentar ganhar aquela luta. Com isso em mente, Xion ele resolveu utilizar a mesma tática do seu inimigo, usando uma brecha dele para tentá-lo contra-atacá-lo. E foi nesse momento que o líder da seita Shaolin foi morto pelas suas mãos. Sem tempo para recuperar o seu corpo, o líder do Monte Hua entrou em colisão contra nosso protagonista Xion, que estava sentindo que pouco a pouco durante aquela batalha seu corpo estaria definhando, mas seu corpo sempre acordava quando ele via eles. Com meios comuns ele sabia que não conseguiria derrotar o líder da seita Monte Hua, então ele resolveu utilizar sua tática mais poderosa, a arte da espada espírito demoníaco quinta forma. Depois de utilizar esse golpe bonito, o líder do Monte Hua foi morto. Ele sabia que entre os 3 mestres, Nangyuan Wang era o mais rato de todos. Ele nunca vai atacar ele de forma justa. Foi dito e feito. Como um ataque traiçoeiro, em suas costas ele o acertou. Xion foi pego de surpresa, mas a sua dopamina era a sua promessa que ele não poderia quebrar. E partindo para todo ou nada, já que aquele era seu último inimigo, ele utilizou sua própria espada para furar o seu próprio corpo, para pegar o Wang na colisão entre as espadas, e assim ele foi morto também. Esse foi o dia que um homem sozinho desafiou os 9 clãs e venceu. Jeong Xion sabe que nas suas mãos várias vidas foram ceifadas, mas foi tudo por eles. Em sua vida, ele entendeu que o mundo Murim era perverso com as pessoas fracas, e dentre na sua escuridão ele acabou encontrando uma luz. A mulher que ele jurou amar e as crianças que ele jurou proteger. Rayuna e seus irmãos. Era uma família para ele. Ele jurou que nada nesse mundo iria fazer mal a eles. Só que depois de uma das suas viagens, em seu retorno, ele acabou os encontrando os mortos. E depois que ele descobriu que o mundo Murim tinha participação nisso, ele vagou até o fim para poder se vingar dessas pessoas. Até que a última espada que tirou a sua humanidade caísse em combate. Dentre as suas últimas palavras, ele implorou para Deus que só ele merecia a punição. Assim que ele abriu seus olhos, fantasmas dos passados agora estão na sua frente falando coisas estranhas com ele. Ainda tentando absorver que cena foi aquela, já que ele foi chamado para algum combate específico, as pessoas ali em questão estavam chamando ele de Wang Minjun, que seria o líder da seita das chamas. Seus confrontadores queriam sua arte marcial. Um deles, que era o segundo filho da guilda mercantil, Xion Dombo, o chamou para um combate que o vencedor levaria tudo. E depois que os seus confrontadores se foram, ainda tentando absorver que loucura era aquela, um servo da família chamado Maishoki veio explicar para ele, dizendo que o seu nome era Yunjun, e ele era uma pessoa que era extremamente talentosa no mundo ortodoxo. Todo líder de várias seitas queria ele como discípulo. E aos 23 anos ele acabou virando patriarca do clã. O protagonista se questionava, então por que ele é tão ruim na arte marcial? Por que o núcleo daquela pessoa tá tão fraco? Masayoshi explicou para ele que há 17 anos atrás, ele e o Xion Dondo iniciaram um combate, só que nessa luta não deveria usar energia interna. Como a luta não tinha nenhum tipo de adulto supervisionando ela, seria apenas uma luta entre 2 crianças, Dobo, por saber que ele poderia perder, e no momento de distração ele acabou utilizando energia interna. Como Mujin foi pego de surpresa, ele não conseguiu reagir a tempo, e depois desse dia seu corpo começou a cobrar um preço, ele começou a ter amnésias, e sua energia interna começou a ficar uma bagunça. O patriarca ele resolveu deixar aquilo como se fosse um confronto entre 2 crianças. Como o Mujin sempre piorava e as medicações não estavam fazendo muito efeito, sua mãe, por
perceber que o seu filho estava adoecendo e estaria sofrendo a longo prazo, ela entrou em depressão profunda e acabou falecendo. Seu pai, não aguentando o peso das dívidas, acabou se suicidando, deixando ele sozinho naquela situação deprimente com seus 2 irmãos. Nosso protagonista, ele percebe que esse karma é um karma que ele tem que carregar, já que ele fez muitas pessoas morrer. E para salvar essas pessoas que parecem muito com pessoas do seu passado, ele vai ficar mais forte para poder enfrentar esse agressor que utilizou de meios sujos para poder condenar essa pessoa a uma vida de sofrimento. O Lorde Demônio de classe SS retorna. No meio daqueles versos bíblicos que soavam tão lindo pela cidade, algo feio saía de lá. Um anjo negro de nível 4 assombrava a todos, matando todo mundo que passava ao seu redor, dentro da universidade coreana. Serena, uma caçadora de nível 3, estava passando por lá junto com a sua aprendiz. Ao notar que aquele monstro era forte demais para elas, Serena, por ser mais velha em combate, ela temendo pela vida de Nori, ela pediu para que ela fosse atrás de reforços. Enquanto o time de resposta ia demorar a chegar, ela seguraria aquele monstro o máximo possível. Ali ficou o embate entre ela e Nori, já que Nori não queria abandonar sua companheira de equipe, mesmo sabendo que a equipe de resposta rápida já estava chegando. Porém, ambas nem precisaram esperar, um homem estranho acabou aparecendo e derrotando aquele monstro como se não fosse nada, facilmente com apenas um soco. Aquele homem, elas pensavam que era alguém que foi enviado pela Associação de Caçadores. As perguntas dele eram muito estranhas para elas. Ele perguntava para elas em que anos eles estavam. Elas falaram para ele que eles estavam em 2024, mas para ele aquele período curto tempo foi como se fosse centenas ou até milhares de anos. Tudo que ele se lembra foi que no ano de 2023 ele estava saindo da universidade, até que tudo ficou estranho para ele. Ele acidentalmente acabou entrando dentro de um portal, e esse portal acabava ligando o inferno, literalmente. Especificamente no reino de Rigo de Demônio, no lar onde as criaturas mais fortes e impiedosas viviam. Depois de centenas, dezenas ou até milhares de anos, ele finalmente saiu daquele inferno. Serena e Nori ainda tentando absorver o que aconteceu ali, quem era aquela pessoa, da onde surgiu esse monstro. O grupo de resposta rápida acabou chegando, só que um dos membros resolveu comprar briga com Theo. Mesmo Serena e Nori tentando intervir falando que ele era muito perigoso, essa pessoa ela não quis ouvir e quis intimidar Theo, que acabou derrotando ele como se não fosse nada. Theo avisou para eles que aquele monstro de nível 4 não era o verdadeiro monstro. O verdadeiro que iria assombrar eles era o nível 6 que estava chegando. Sabendo que aquela situação ali já não era mais problema seu, ele resolveu ir atrás do seu bem mais precioso na Terra. Nori e Serena, conhecendo o poder dele, elas imploraram para que ele pudesse ajudar eles. Se aquele monstro ele ultrapassasse eles, ele poderia destruir um país, já que ele era nível 6. Theo ele tinha uma habilidade que podia ver talentos. Foi aí que ele percebeu que Nori ela poderia ser usada por ele. Ele falou para ela que se ela fosse sua serva, ele ajudaria todos. Mas ela recusou a oferta dele, então ele resolveu que aquilo ali não era mais problema dele. Nori ela até tentou parar o monstro, mas ela era fraca demais e acabou quase morrendo. Se não fosse Theo, ela teria falecido naquele momento. Assim que ela percebeu que só ele poderia ajudá-los, ela resolveu aceitar ser sua serva. Depois que o contrato foi feito, como se não fosse nenhum incômodo na sua vida, como se aquele monstro não fosse nada para ele, Theo derrotou aquele monstro de nível 6 que poderia destruir um país como se não fosse nada. Assim que acabou, ele resolveu ir atrás do seu bem mais precioso, que era sua avó. No inferno onde ele estava, tudo que mantinha ele sã era pensar que sua avó estaria livre e que ele poderia um dia achá-la. Porém, quando ele chegou onde a sua avó geralmente ficava, o local estava totalmente destruído. E ele se perguntava quem foi a pessoa que fez isso com ele. Quem é a pessoa que ele vai ter que matar? Infelizmente, o Theo antigo, que era generoso e bondoso, não existe mais. Reverendo da insanidade. Sempre fui pelo poder. O poder leva pessoas que não se suportam a se unir para acabar com aquele que eles chamam de mal maior. Não porque eles se amam, mas porque eles não suportam ver alguém mais forte que eles prosperando. Feng Yuan fez muitos inimigos ao longo da sua jornada da sua vida, levando seus inimigos que não se suportam a criar uma aliança só para eliminá-lo. Só que Feng sabe que eles não estão nem aí para esse tal mal que eles querem matar. Tudo que eles querem é a técnica da cigarra da primavera e do outono. Essa técnica ela serve para reverter o tempo. Durante a sua vida ele encontrou essa técnica perdida. Por ela nunca ter sido testada e ninguém saber como é que ela funciona, ele praticou ela para tentar moldar essa técnica para saber se realmente ela funcionava. Mas ela tinha um grande preço. Após os seus inimigos descobrirem que ele tinha esse poder que um dia poderia florescer, eles criaram uma aliança para tentar roubar o poder da cigarra da primavera e do outono dele. Tem algo que eles não sabem, que só Feng sabe. Ele na verdade não era desse reino. Antes dele vir parar no mundo Murin, ele era um estudioso chinês, que foi para esse mundo há mais ou menos 300 anos atrás. Os seus primeiros 300 anos foram miseráveis, que fez com que ele passasse 200 anos depois enterrando seus sentimentos no lado mais profundo do seu coração. Feng ele procurou preencher o seu coração com poder. E ele acabou colocando a mão em algo que nenhum ser humano poderia colocar as mãos. Demorou 500 anos que sua maldade chegou ao nível de cultivo que ele poderia cultivar a cigarra da primavera e do outono. E ele pensava que se ele não pode ter esse poder, ninguém vai ter. E ele acabou se explodindo. No fim, tudo sempre foi pelo poder.
Algumas primaveras, verões e outonos e invernos depois, muitos clãs se reuniam para a seleção manual, onde eles falavam geralmente dos talentos que surgiam no seu clã. Muitos anciões estavam preocupados com o desempenho dos jovens. Já faz 3 anos que o nome lhe acabou ofuscando todas as seleções anteriores. O seu nome era Bai Nigbing, que ele era do clã Bai. Pela sua evolução monstruosa, ele ofuscou todos que vieram depois dele. Por isso que a cerimônia anual sempre era preocupante para todos. Mas eles estavam bem otimistas, já que surgiu um jovem que tem muito potencial para rivalizar com Bai. O seu nome era Feng Yuan. Sim, o nosso protagonista. Ele acabou retornando 500 anos no passado. A primeira vez que ele ouviu sobre a cigarra da primavera e do outono foi através de uma lenda que era contada em boca. Juan, depois de anos, ele achou essa técnica que permitia ter um fluxo de tempo. Porém, essa técnica ela utilizava o poder do hospedeiro como fonte de energia, deixando seu portador muito invulnerável. Quando seus inimigos souberam que ele estava com essa técnica, resolveram encurralá-lo no seu momento mais fraco. Mas agora ele retornou 500 anos no passado, com todas as suas memórias do futuro. E ele pretende modelar o futuro para o seu bel prazer, para ele não sofrer mais 500 anos de dor e sofrimento que levou a ele ter sua queda. A defesa da dungeon. Na Bíblia, em Efésios 6, 2, 3, diz que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, que esse seria o primeiro mandamento da promessa. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir viver bem, ter uma vida muito longa na terra. Infelizmente, eu pequei. Eu odiava o meu pai. Rezava todo dia constantemente para que ele morresse, até que finalmente ele morreu. E a sua morte se deu por complicações cardíacas. O meu pai, ele não era um santo, ele era um criminoso, mulherengo e ainda por cima ele era fanático por dinheiro. Tudo para ele girava em torno de ganhar muito mais. Muitas pessoas se afastaram de mim quando descobriram mais um pouco sobre a minha vida, mas aquele egoísta no final ele fez algo muito bom. Talvez ele deve ter sentido que a morte estava muito próxima, e no seu testamento ele deixou uma casa para mim. Eu pensei seriamente em vender aquela casa e seguir a minha vida. Assim que eu comecei a arrumar um imóvel, notei um compartimento secreto. E ao abrir esse local, eu descobri que lá tinha 500 milhões de yuan. Aquele maldito deixou a sua herança para mim livre de qualquer imposto. Agora que o dia está amanhecendo, eu vejo as pessoas saindo para o seu serviço e as crianças caminhando para a escola. E eu não preciso ter essa rotina na minha vida mais. Como eu amo meu pai. Com esse dinheiro que ele deixou para mim, o céu é o limite. Agora eu posso ter tudo o que eu quero. Carros, mulheres e tudo o que eu mais almejar. Eu tinha um sonho, mas eu nunca ia conseguir, já que eu trabalhava como uma pessoa normal. Mas agora eu tenho como concluir esse sonho. O meu sonho era construir um quarto game. E só custaria 30 milhões de wons. E agora que eu tenho isso, eu posso construir o meu lugar. Meu pai, ele me contava direto sobre os sonhos dele. Ele queria um dia conseguir ter um trabalho honesto, ter amigos e até se casar. E toda vez que ele começava a ter um bom senso na sua vida, ele voltava aos seus velhos hábitos, já que ele gostava muito de dinheiro e gostava muito da criminalidade. Por isso que eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero amigos, não quero me casar e não quero um trabalho. Só quero viver na vagabundagem mesmo. Depois de 2 meses jogando o jogo, o Prota ele concluiu Ataque das Dungeons. Para ele, os sonhos agora é o limite. Ele já estava até pensando em iniciar mais um jogo. Só que apareceu uma tela de satisfação na TV e as mensagens eram um catálogo de perguntas. E assim que ele foi respondendo aquelas perguntas medonhas, o jogo começou a perguntar se ele queria de novo concluir esse jogo. E quando ele aceitou, sem aviso prévio, ele foi transportado para dentro do jogo, puxado pela TV. Assim que ele abriu seus olhos, ele percebeu que seu corpo doía muito. Pessoas começaram a pedir para ele para que ele levasse eles até onde estava o dinheiro. E quando um dos figurantes ali chamou ele Lorde D'Antalian, foi então que veio na sua mente um deslumbre. Era o nome de um dos personagens que ele estava jogando no RPG, o jogo Ataque às Dungeons. Era um jogo onde os heróis teriam que desafiar os 71 Lorde Demônios. Pelo nível de dificuldade extrema do jogo, era muito difícil você passar. E o final do jogo era muito simples, o mundo seria destruído. E a primeira missão do jogo era derrotar o Lorde Demônio Damian, que era o mais fraco dos 71 Lorde Demônios. E o nosso Prota foi parar no corpo logo dele. E ele se perguntava como é que ele vai sair dessa situação, já que ele literalmente está encurralado. E foi aí que ele teve uma lembrança do seu passado. O nosso protagonista, ele era sequestrado várias vezes. Ele e seu pai fizeram uma aposta. E se ele fosse sequestrado de novo e ele morresse, ele ganharia. Porém, se ele não morresse, ele perderia. Porém, pela sua calma, devido a estar sendo sequestrado e ainda ser uma criança, o sequestrador ficou muito chocado com ele, devido a tanta calma que ele tinha. Então o próprio sequestrador chamou a polícia, se entregou e infelizmente ele perdeu a aposta. E agora ele está na mesma situação no corpo de D'Antalian. Os sequestradores querem seu tesouro, mas ele sabe que se ele mostrar a direção, eles vão matar ele. Então ele tem que pensar um jeito de sair da situação sem morrer, usando somente a sua inteligência e a sua malícia, já que os seres humanos, eles são muito gananciosos. Akari, o boss final. Tudo começa num certo mundo paralelo, aonde o rei demônio Avalon estava entediado.
Apesar dele ser o chefe final de uma masmorra difícil desse mundo, ninguém até hoje foi capaz de pará-lo. E continuou assim por 10.000 anos. O mesmo sempre se pegava se perguntando, será que um dia alguém será capaz de tirar ele desse tédio? Com o passar dos anos, os desafiantes simplesmente pararam de aparecer. Assim que Avalon finalmente entendeu que ninguém seria capaz de derrotá-lo, e ninguém mais viria, nunca mais, em busca de emoção mesmo resolveu usar uma magia de reencarnação. Ele pretende começar do zero em outro lugar. Talvez alguém poderia ser capaz de suprir o seu tédio. A reencarnação só funcionava com base na morte do seu novo corpo. Ele nasce exatamente no momento que a pessoa morre. Com pouco tempo nesse novo corpo, Avalon percebeu que essa menina havia morrido de uma forma de envenenamento. Por ser alguém extremamente poderoso, isso não seria nada para ele, um veneno simples não mataria. E depois de retirar toda essa toxicidade desse novo corpo, ele percebeu que ainda faltava algo. Parecia que o antigo hospedeiro não cuidava muito bem dessa casca. Além dessa alta piedade que essa pessoa sentia no seu reflexo, percorria perante essa casca uma presença muito forte de desnutrição. Depois de restaurar esse corpo, cuidando desses empecilhos, Avalon decidiu dar uma pesquisada a mais sobre essa pessoa e sobre seus costumes. Ao observar um pouco esse quarto, ele viu um diário, sem sabendo que essa garota se chamava Yamamoto Akari. Segundo o diário dessa criança, ela era vítima de bullying, e a mesma tentou pedir ajuda, mas ninguém ouvia sua voz silenciosa. Ela queria muito contar para sua mãe que ela estava sofrendo bullying, mas como seu pai havia falecido e sua mãe tinha muito peso nas costas, ela resolveu não ser incômodo para sua mãe, aguentando essa tortura sozinha até o fim. Infelizmente, o desespero dela acabou vencendo. Avalon acabou achando essa história extremamente ótima, e ele prometeu para essa pessoa que, para confortar sua alma triste, ele promete que vai cuidar dos seus desafetos. Avalon ele começou a estudar um pouco sobre esse mundo através do celular de Akari. Segundo o celular dela, no dia 16 de agosto, vários monstros começaram a aparecer atravessando de portais. O primeiro portal documentado no mundo apareceu em Japão. Devido a esse evento não ser natural, alguns humanos começaram a despertar poderes para enfrentar esses monstros. E com alguns anos, esses monstros começaram a ser supridos. Depois de suprir os monstros, os humanos começaram a evoluir e perceberam que a civilização estava mais segura. Eles começaram a criar escolas para poder treinar novos despertados. E essa criança, ela seria de uma dessas escolas especiais, mas o rank dela é o rank E. Por isso que ela era muito intimidada. E no meio das suas análises, uma criatura de nível calamidade apareceu. Enquanto todos ficavam com medo dessa criatura, Avalon foi para cima dela, e neutralizando ela por ser basicamente um pet do seu jardim. Graças a esse corpo fraco, Avalon soube que vai se divertir nesse mundo, já que os humanos desse mundo e os monstros são bastante divertidos. Invocado demais, forte demais e de saco cheio. Dentro dos meus sonhos, ela vive me chamando. Eu posso ver os seus olhos, a dor que você carrega. Por que chora, minha princesa? Por que você me esfaqueou? Repetidamente, Nori, todas as vezes que ele adormecia, ele tinha esse sonho, mas toda vez que ele sonhava com ela, ele sentia um vazio muito forte em seu peito. Sorte ou não, os seus sonhos eles seriam respondidos. Como um flash, sem escolha nenhuma, a turma de Nori e ele foi transportado para outro mundo. Esse mundo era chamado de Caminho das Almas. A deusa que veio fazer a passagem deles avisou para eles que eles estão na abertura entre os mundos. Todos estavam sendo invocados para serem herói com o objetivo de derrotar o rei demônio. E antes que eles fizessem qualquer passagem, eles precisariam receber a bênção dela. Assim que todos foram atendidos pela deusa, eles logo foram mandados para o reino de Igen. Para acalmar qualquer incerteza dos heróis, o rei acabou se apresentando e mostrou bondade para todos ali, dizendo o seu nome e pedindo para que eles ajudassem ele nessa encruzilhada contra o rei demônio. Nori, por ler muitas novelas, ele logo sabia que aquilo aí parecia muito um conto de fadas. E como qualquer conto de fadas, era questão de tempo até alguém querer falar por todos. Como uma visão do futuro, logo os lobos começaram a tomar os lugares deles. Para jogar mais fogo na lenha, Nori ele se questionou se eles poderiam retornar para o mundo deles. A santa que os invocou alertou que daqui a 30 dias vai ter uma lua cheia. Com essa lua cheia, ela pode canalizar o poder dela e retornar quem quisesse para o seu mundo real. E ela disse para todo mundo ali que eles não estavam ali para prendê-los, e sim para pedir ajuda deles. Então quem quisesse ajudá-los, eles iriam aceitar. Quem não quisesse, poderia retornar para o seu mundo daqui a 30 dias. Nori e os outros ficaram satisfeitos em poder ter o direito de escolha. Mas logo o direito de escolha de Nori foi tirado dele. Um circo dourado o cercou, e sem qualquer direito de escolha ele retornou para a abertura entre os mundos. A deusa ficou bem chocada por vê-lo de novo ali. Mas como ele foi convocado para outro mundo, ela teve que dar a bênção dela de novo para ele e mandar ele para o mundo que ele foi invocado. Nesse outro mundo, Nori foi feito de refém. E além dele receber 2 novos talentos, era o olho vermelho da verdade e o olho dourado do tempo, os seus invocadores queriam muito os olhos dele, queriam usá-lo como mercadoria. Sorte ou não, antes das torturas começarem, Nori foi convocado por outra pessoa, e a santa deu de novo a bênção para ele. Nesse outro mundo, a pessoa que invocou ele achou que ele era um pet, e antes que ela pudesse domá-lo, ele foi convocado de novo para outro mundo, outro reino. E ele foi convocado de novo.
até que chegou o limite das convocações. A Santa alertou para ele que esse era a última convocação que ele poderia passar. E antes mesmo que ele já pudesse aceitar o seu destino, Nori ele recebeu daquele mundo que existe uma lenda, que 3 heróis seriam convocados, e ele não conhecia ninguém, então ele que era o 4º herói. Nessas múltiplas invocações, Nori recebeu vários talentos, e ele não sabe quais são os talentos todos que ele recebeu. Ainda sem saber se aquele reino que invocou eles é amigo ou inimigo, ele vai esconder os seus poderes e vai tramar na sombra, já que ele é o 4º herói. Ele não é um herói como eles querem que ele seja, já que ele é uma pessoa aleatória que foi invocada junto com os heróis.